Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Arábia Saudita provoca corte prolongado de petróleo, um risco calculado no mercado energético? Garantia russa alimenta o fogo, petróleo prestes a receber aumento expressivo na semana devido a restrições de exportação, marés crescentes no petróleo, oferta restrita encontra o pulso econômico da China em alta de preços. Tópico número 1. A Arábia Saudita está considerando estender seu corte de fornecimento de petróleo de 1 milhão de barris até outubro, a fim de estabilizar os preços do petróleo em meio a preocupações com a desaceleração econômica global. Apesar de um mercado global de petróleo mais apertado e da crescente demanda, o recente aumento de preços perdeu impulso devido às preocupações com o crescimento econômico da China. Isso representa riscos para a Arábia Saudita, que está enfrentando suas reservas estrangeiras mais baixas desde 2009. Para lidar com isso, a Arábia Saudita implementou inicialmente o corte adicional no fornecimento em julho, além dos cortes anteriores feitos em colaboração com os parceiros da OPEP+. A decisão de estender essas medidas é revisada mensalmente. Uma pesquisa da Bloomberg com 25 traders e analistas indica que 20 deles prevêem que o reino continuará com o corte no fornecimento de petróleo por pelo menos mais um mês. Isso se deve principalmente à incerteza macroeconômica prevalente e às preocupações com a economia chinesa. Bob M. Senali, presidente da consultoria Rapida Energy Group, sediada em Washington, e ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, acredita que a Arábia Saudita ainda não está pronta para relaxar as restrições no fornecimento, dadas as incertezas na economia global e as preocupações persistentes em relação à China. O preço do petróleo havia subido para mais de $88 por barril em Londres no mês passado, atingindo o mais alto patamar em 6 meses. No entanto, desde então, diminuiu devido aos desafios enfrentados pela China, o maior importador de petróleo, incluindo o desemprego juvenil e a instabilidade nos setores imobiliário e bancário paralelo. Entre os traders e analistas pesquisados, apenas 4 previram que a Arábia Saudita reduziria o atual corte de 1 milhão de barris para um volume menor, e apenas um acreditava que o cortaria completamente. Normalmente, os sauditas anunciam sua decisão de prorrogar o corte por meio de um comunicado na mídia estatal durante a primeira semana do mês. A aliança completa da OPEP+, composta por 23 nações, se reunirá no final de novembro para revisar suas políticas de produção para o ano de 2024. Em conclusão, é provável que a Arábia Saudita estenda seu corte de fornecimento de petróleo de 1 milhão de barris até outubro como uma estratégia para estabilizar os preços do petróleo. A decisão é motivada por preocupações com a desaceleração econômica global, especialmente em relação à China, e pelos riscos resultantes para as reservas estrangeiras em declínio da Arábia Saudita. Embora os preços do petróleo tenham inicialmente subido para o patamar mais alto em 6 meses, eles têm diminuído devido aos desafios enfrentados pela China. Ainda resta saber se a Arábia Saudita reduzirá o corte no fornecimento e qual será a decisão final, que será anunciada pela mídia estatal. A próxima reunião da OPEP+ em novembro avaliará e determinará as políticas de produção para o ano seguinte. Quais são suas opiniões sobre a potencial prorrogação do corte no fornecimento de petróleo pela Arábia Saudita? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. A garantia russa alimenta o fogo, petróleo prestes a ter uma impressionante alta semanal devido a restrições de exportação. Os preços do petróleo estão apresentando uma forte tendência de alta nesta semana, registrando o maior ganho semanal desde abril. O aumento é atribuído principalmente à indicação da Rússia de prorrogar as restrições de exportação e aos esforços da China para impulsionar sua economia como o maior importador mundial de petróleo bruto. O West Texas Intermediate, WTI, um importante referencial de petróleo, está atualmente próximo de $84 por barril, registrando um aumento de quase 5% ao longo da semana. A Rússia, juntamente com seus parceiros da OPEP+, chegou a um acordo para reduzir ainda mais as exportações, cujos detalhes específicos serão divulgados na próxima semana, segundo o vice-primeiro-ministro Alexander Novak. Os participantes do mercado antecipam um anúncio semelhante da Arábia Saudita. As preocupações com as perspectivas de crescimento econômico da China persistem entre os investidores.
Em resposta, Pequim intensificou seus esforços para estimular a economia e apoiar a moeda nacional. A última medida envolve a redução da quantidade de depósitos em moeda estrangeira que os bancos devem manter como reservas, prevista para ser implementada em 2023. Essa medida visa fornecer suporte adicional aos preços do petróleo bruto. O desempenho robusto do petróleo nesta semana contribuiu para o terceiro ganho mensal consecutivo do referencial dos Estados Unidos, marcando a maior sequência de vitórias desde meados de 2022. A especulação em torno da possibilidade de o Federal Reserve dos Estados Unidos abster-se de aumentar ainda mais as taxas de juros devido a um arrefecimento da inflação também tem apoiado os preços do petróleo bruto. Gao Mengil, principal analista de energia das TIC Essence Futures Co. em Pequim, destaca a dependência do mercado da ideia de oferta restrita como a força motriz por trás das negociações de petróleo. Essa ideia é reforçada pelas ações tomadas por Moscou e seus parceiros na aliança OPEP+, como o Riad. Além disso, Gao aponta que há indicações positivas na economia da China, incluindo o setor imobiliário. À medida que a OPEP e seus aliados continuam a reduzir os embarques para reequilibrar o mercado, os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos vêm diminuindo. Dados governamentais recentes revelam uma redução de mais de 10 milhões de barris, resultando nos menores níveis de estoque desde dezembro. Os indicadores fundamentais do mercado apoiam a ideia de condições mais apertadas. A diferença de 3 meses do WTI aumentou para mais de $2 por barril em um padrão conhecido como Backwardation, que sinaliza um sentimento de mercado otimista, onde contratos para entrega imediata têm um prêmio de preço em relação aos com data de entrega posterior. Isso marca a maior diferença observada desde novembro do ano anterior. Em conclusão, os preços do petróleo mostraram um impulso significativo nesta semana devido à indicação da Rússia de prorrogar as restrições de exportação e aos esforços da China para impulsionar sua economia. As condições mais apertadas no mercado, juntamente com sinais positivos na economia da China, contribuíram para o sentimento positivo. Além disso, a especulação em torno das futuras decisões de taxas de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos e a diminuição dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos apoiam ainda mais a atual tendência de alta nos preços do petróleo. Deixe-nos saber suas opiniões sobre esse tópico compartilhando seus comentários na seção abaixo. Tópico número 3. Marés crescentes no petróleo, oferta restrita encontra o pulso econômico da China em alta de preço. Os preços globais do petróleo têm experimentado um aumento como resultado de condições de oferta mais restritas. Além disso, o foco se voltou para a situação econômica da China, especialmente em relação à atividade fabril. Dados recentes que indicam uma fraca expansão econômica na China, a segunda maior economia do mundo, têm despertado interesse em avaliar os próximos números. Isso estabelece o cenário para uma avaliação neutra do tópico. Em relação a preços específicos, o contrato de outubro para futuros de petróleo Brent, prestes a expirar, registrou uma alta de $86 por barril. No entanto, o contrato de novembro ficou a $85,34. Além disso, os futuros de petróleo bruto intermediário do oeste dos Estados Unidos registraram um ganho de 10 centavos a $81,74. Essas flutuações de preços coincidem com os recentes desenvolvimentos na indústria do petróleo e no panorama econômico global. É importante destacar que esta semana vimos uma alta nos preços do petróleo devido a múltiplos fatores. Primeiramente, dados do governo dos Estados Unidos revelaram que os suprimentos de petróleo estão mais restritos do que o esperado. Isso naturalmente influenciou o mercado, causando um efeito cascata nos preços do petróleo. Além disso, o golpe militar no Gabão, membro da OPEP, levantou preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento de petróleo bruto. Esses eventos geopolíticos também têm elevado os preços do petróleo. Analistas esperam que a Arábia Saudita continue com o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia em outubro, estendendo assim as reduções em curso implementadas pela OPEP+, que consiste na OPEP e países não membros da OPEP liderados pela Rússia. A coordenação entre esses produtores de petróleo ajuda a manter a estabilidade e segurar os níveis de oferta.
No âmbito econômico, o governo dos Estados Unidos revisou para baixo a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, (PIB), do último trimestre, de 2,4% para 2,1%. Essa revisão reflete uma perspectiva ligeiramente menos otimista sobre o desempenho econômico. Além disso, dados recentes indicam uma desaceleração significativa no crescimento do emprego no setor privado durante agosto. Esses desenvolvimentos são cruciais para avaliar a saúde geral da economia dos Estados Unidos. O impacto potencial desses indicadores econômicos também tem sido discutido por especialistas. O ex-presidente do Federal Reserve de Boston sugeriu que, se o mercado de trabalho e o crescimento econômico continuarem a desacelerar gradualmente, o Federal Reserve poderá encerrar seu ciclo de aumento das taxas de juros. Essa visão implica que as decisões do Banco Central sobre as taxas de juros serão influenciadas pelo estado do mercado de trabalho e do crescimento econômico. É essencial considerar a interação entre os dados econômicos e seus efeitos no mercado do petróleo. Ultimamente, dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos levaram a expectativas reduzidas de outro aumento das taxas de juros, já que taxas de juros mais baixas tendem a diminuir a demanda e exercer pressão de baixa sobre os preços do petróleo. Essa dinâmica demonstra a intrincada relação entre indicadores econômicos e o desempenho do mercado do petróleo. Ao voltar a atenção para a China, sua atividade fabril provavelmente enfrentou uma contração pelo quinto mês consecutivo em agosto. Em uma pesquisa da Reuters, as expectativas indicam uma leve melhoria, com o índice dos gerentes de compras, PMI, na sigla em inglês, projetado de 49,4, acima dos 49,3 de julho. No entanto, esse nível ainda permanece abaixo do limite crítico de 50,0, que distingue entre expansão e contração. A contínua queda na atividade fabril levanta preocupações sobre as perspectivas de recuperação na China e coloca pressão crescente sobre os responsáveis por apoiarem o crescimento. Considerando os vários fatores em jogo, é crucial convidar o público a compartilhar suas opiniões sobre o tópico. À medida que o mercado global de petróleo passa por mudanças e os indicadores econômicos continuam a flutuar, seria benéfico reunir perspectivas diversas. Ao participar de um diálogo transparente e aberto, é possível alcançar uma melhor compreensão do assunto. Por favor, fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e opiniões na seção de comentários abaixo.